Pois é, voltamos com o seu Boletim do Esportes hoje, quarta-feira, com Fernando Antônio. Nós ontem conversamos aqui, começamos a falar sobre problema de torcedores, de torcidas. Eu me lembro que até alguns anos atrás, e o Fernando pegou isso muito bem ainda aí, pelo tempo que ele cobre a atividade do americano, que o torcedor, mesmo aqueles de baixa renda, né, que frequentavam o estádio Godofredo Cruz, eu já posso dizer até de saudosa memória, mas frequentava o Godofredão, os sócios do Goitacás que frequentavam o Horizão, e o torcedor fazia questão de pagar ingresso. Depois começaram com o negócio de torcida organizada, torcida exigindo de diretores entrada de graça, não sei quantos ingressos, outros querendo receber até para fazer ali como se fosse a craque que se chama num programa de auditório, está compreendendo? Então, a coisa ficou totalmente deturpada. E a torcida passou a exigir. Ela vai para campo para xingar, para ofender o técnico, a comissão técnica, e não vai para incentivar, para colaborar com o time. Eu acho que esses programas que a gente vê aí, lançamento de títulos, lançamento de carnês, no primeiro dia, no segundo, no terceiro, primeira semana é aquela coisa, depois cai completamente, né? E eu gostaria que o Fernando falasse sobre isso, já que nós ontem começamos a tocar nesse assunto. As obrigações do torcedor. Olha, o torcedor, ele tem que se fazer presente para poder ter condições de cobrar. Existe muito em Campos o torcedor de ocasião, que escolhe o jogo para ir, às vezes quer entrar de graça, e quando vem um time grande, ele ao invés de torcer para o time daqui, ele torce para o time de fora. Isso é muito comum. Tem isso. A gente teve a oportunidade de viver esses exemplos quando o americano esteve na primeira divisão, quando vinha aqui Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense. Eu já falei para o Luciano Viana, presidente do americano, e isso se refere a uma base de cálculo que nós fizemos para você ter uma rentabilidade, independente do carnê que o Goitacás está vendendo, onde contém os jogos que serão disputados em Campos, e independente do plano sócio-torcedor, que o americano vem trabalhando e, por sinal, tentando trabalhar bem com a série bronze, prata e ouro. Você tem que ter aí 6 mil pessoas a 7 mil pagando R$20. E você não tem. Você pode analisar o seguinte: quando há um anúncio de uma renda em que teve 2 mil pessoas, você faz sempre um esboço, né, que tem que ser levado para a federação, e a efeito de borderô isso é explicado, onde você fala público pagante e público presente. Isso. Quando você faz a soma do público pagante, não paga as despesas de arbitragem e de montagem do jogo. Imagina. Então, 2 mil, 3 mil não vai levar o clube a nada. Quando se anuncia um público dessa natureza numa segunda divisão, isso torna uma coisa inédita, porque na segunda divisão você não tem uma média acima de 1.500 pessoas. Não. Só que você divulgar um público de 2 mil a 3 mil é irrelevante para as necessidades de um clube que quer subir, de um clube que quer montar uma grande equipe. Essa rivalidade entre Goitacás e americano, historicamente falando, ela é saudável, porque há uma tradição de disputa, há uma tradição de divisão de costumes em função da preferência dos torcedores. Se você me permite, é o jogo que poderá levar, no máximo, eu acredito, uns 5, 6 mil torcedores aqui. Americano e Goitacás, Goitacás e americano. E além do mais, essa rivalidade, ela precisa começar a se modificar em algumas teses, porque nós não vamos sair do lugar. Eu vou citar um exemplo. Burrice, com todo respeito, se me permite. Com certeza. Do pessoal da torcida do Goitacás achar que o americano não pode jogar lá. Vamos ao seguinte critério. O americano jogando no Arizão
o próprio torcedor do Goytacás e a comissão do Goytacás vai ter a oportunidade de avaliar o americano e os adversários do americano que posteriormente o Goytacás pode enfrentar. Com certeza. E o estádio Ari de Oliveira e Souza, como uso do americano, quando tiver o mando de campo, vai ser importante, porque imagine se no dia do clássico o Goytacás estiver precisando de uma vitória. Exatamente. Aí o clássico sendo no Horizão, é mais cômodo para a própria torcida alvianil, é mais cômodo para o próprio Goytacás. E é um clássico que, sendo disputado aqui, tem condições de unir, de fazer com que haja uma presença de público que traga algum benefício para os clubes. Porque lá em Macaé, como ocorreu no ano passado, a essência do clássico não teve efeito, o público que se imaginou não compareceu. Exato. E ficou um clássico sem graça. Uma coisa assim, sem nenhum sentido. Parecia mais um jogo amistoso do que um clássico de campeonato. Exatamente. A pessoa tem que mudar a mentalidade, porque ela tem que fazer avaliações, perfeito? Olhando a coisa mais na frente. Porque nem de Macaé tinha ninguém em campo para assistir. Não. Não é verdade? Não houve nenhuma adesão. Exato. Falou-se muito. Eu imaginei que o estádio fosse ficar com um público maior, bem maior do que aquele que se viu lá. Exatamente. Isso, sem dúvida alguma, é uma realidade. Eu também penso que os jogos do americano, eu acho que poderia haver um entendimento e serem realizados lá no Ari de Oliveira e Souza. Eu acho que seria muito mais importante, né, muito melhor também, como você citou, os motivos para o próprio Goytacás Futebol Clube. Mas vamos ver o que vai acontecer. Você está dizendo que vão haver entendimentos, me parece, com o deputado Antony Garotinho e o dirigente do Goytacás, aquela coisa toda. E nós, enfim, daqui a pouco nós vamos falar sobre o campeonato da Série A do Rio de Janeiro, que pelo andar da carruagem, olha, está mais parecendo um carro de boi do que carruagem. Daqui a pouco a gente volta.